Dolariano semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa tarde, bem-vindos a mais um comentário semanal ao Dolariano. Num dia que a semana começa num dia de feriado nos Estados Unidos, com muito pouca profundidade de mercado, muito pouca liquidez nos mercados, em que praticamente, como vemos por aqui, o dólar iene continua em torno dos recentes níveis aqui, em, à volta dos 147 ienes por dólar. A semana passada, tal como eu calculei logo no início, estávamos a falar de que o mês de agosto continuava e, portanto, a probabilidade de verificarmos que mantinha a pouca volatilidade que tinha tido durante o resto do mês poderia ser o que acontecia na semana, e de facto foi o que aconteceu, em que vimos o preço ficar confinado aqui entre os 146,60, entre o suporte dos 146,60 e aqui os 148, como vemos pelo gráfico aqui, 4 horas. Isto numa semana onde tivemos a medida preferida do FED para a inflação em linha com o esperado, nos 0,3% mensais e 2,9% em termos anuais, onde tivemos a confiança do consumidor da Universidade de Michigan a ser revista em baixo, as expectativas de inflação também em baixo. Isso poderia dar aqui assim alguma pressão sobre o dólar, e de facto deu. A semana começou com o dólar iene a vir aqui testar os máximos à volta dos 148, para nessa altura acabar por vir aqui assim testar depois os suportes aqui à volta de 146,60. Por outro lado, no Japão, tivemos os dados da inflação de Tóquio, era o mais importante da semana, que saíram relativamente em linha com o esperado, continuando, digamos, a dar indicações de que teremos provavelmente dentro de algum tempo, de alguns 2 meses, eu diria, uma subida de taxas de juros por parte do Banco do Japão. Portanto, nada de especial aqui a ter. Esta semana, provavelmente a situação é capaz de mudar aqui um pouco, tendo em consideração o elevado número de dados económicos que vamos ter, que vamos provavelmente, pelo menos, aumentar a volatilidade que tem existido nos mercados nestas últimas semanas, nomeadamente no mês de agosto. Ora, se olharmos para o calendário económico, vemos perfeitamente que começamos isto nos Estados Unidos, o dólar iene vai estar mais impactado pelo que acontece com o dólar do que propriamente com o iene durante esta próxima semana, ou durante esta semana em que estamos, e vamos já ter hoje nada, rigorosamente nada, como vimos, num dia que é o dia do trabalhador nos Estados Unidos, mas amanhã vamos ter já aqui os PMIs industriais do ISM. Vamos ter na quarta-feira os dados das vagas de emprego, JOLTS. Vamos ter também o Beige Book, o livro bege, ou seja, que vai dar os relatórios dos vários bancos regionais, bancos centrais regionais, para a próxima reunião da FED, onde vão dar indicações de como está o mercado de trabalho e como está a inflação, quais são as pressões inflacionistas ou não que existentes nos diversos estados norte-americanos. Na quinta-feira vamos ter mais ISM, desta vez o ISM de serviços. Vamos ter também os habituais pedidos de subsídio de desemprego semanais, os novos pedidos. Aqui ainda, desculpem, na quarta-feira vamos ter os números privados do emprego, o ADP. Isto tudo acabando na sexta-feira, então, com os non-farm payrolls, os famosos non-farm payrolls, que no mês passado tiveram um impacto forte no mercado, principalmente por causa das revisões, não tanto por causa do número, mas sim mais por causa das revisões. E vamos ver este mês o que é que vamos ter daqui. Estes dados, a meu ver, poderão ter, para já, fazer mais volatilidade aqui no preço. Depois, aqui a situação que, a meu ver, poderá
poderá ter o impacto maior que poderá ter aqui assim no dólar-iene, mas esta é apenas a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento, é a possibilidade de vermos aqui assim um break destes suportes, aqui no curto prazo, nos 146, nos 146,20, 146,60, se formos mais para o longo prazo, mais uma vez temos aqui no gráfico diário os 145,70 a poderem ser atingidos, com os 146,60 estarem por aqui, ligeiramente por aqui, e o gráfico semanal, onde vemos que o preço tem vindo aqui a ficar mesmo a consolidar estes níveis, como já vimos, em torno dos 147, que poderá perder, digamos, este suporte e vir um pouco mais abaixo. Ora, eu digo isto porque depois da alteração em termos de expectativas de cortes de taxa de juros por parte do mercado, desde há um mês atrás, praticamente, eu creio que o mercado estará muito mais a olhar para os números, se forem maus, do que se forem bons. Maus no sentido de uns non-farm payrolls abaixo, os números do mercado de trabalho abaixo, inclusive o ADP, a JOLTS, portanto, todo o acumular disso terminando nos non-farm payrolls, uma situação em que os números venham bastante mais abaixo ou abaixo do esperado, ou ainda pior, com mais revisões negativas, o mercado tomará isso provavelmente mais como uma aceleração nas expectativas de cortes de taxa de juros. Neste momento, o mercado está à espera de 2 cortes de taxa de juros nos Estados Unidos. No entanto, esses números poderão levar facilmente a 3 cortes, que ainda não está descontado no mercado e, portanto, aqui assim, pressões sobre o dólar portanto, a vir cá mais abaixo, o dólar-iene. Por outro lado, temos ainda na forja uma série de situações, nomeadamente a tal ordem do tribunal a dizer que grande parte das tarifas são ilegais, das tarifas impostas por Donald Trump são ilegais, e ainda a situação sobre a independência do Fed com a tal situação com Lisa Cook, que foi afastada, que está a ser afastada por Donald Trump por causa de uma eventual fraude hipotecária. E que isso, o mercado até agora não tem olhado muito para isso, não tem dado grande valor, mas a qualquer momento poderá começar a dar valor exatamente a isso e à perda de independência do Fed relativamente à Casa Branca, e isso vai ser bem mau para o dólar e, portanto, aqui mais uma vez, mais uma pedra no sapato, passa a expressão, do dólar, colocando mais pressões sobre o preço. E, portanto, daqui a minha orientação em termos, o meu mindset relativamente ao dólar-iene é que poderemos voltar em breve, se não esta semana já, pelo menos nas próximas, no mês de setembro, aqui assim, a voltarmos para a tendência descendente que o dólar-iene teve desde o início do ano até aqui assim à volta de maio, abril, e que tem vindo a corrigir, o preço anda aqui assim à volta dos 38,2% de Fibonacci, e portanto essa é a minha ideia relativamente ao dólar-iene. Mas atenção, isto é apenas a minha forma de ver o mercado, a minha forma de ver os indicadores fundamentais e também de alguma forma técnicos, e não constitui nenhuma sugestão, nem nenhuma orientação de trading ou de investimento no geral. Ora, posto isto, vamos continuar então aqui assim agora, já na parte mais técnica, nos nossos gráficos. O gráfico mensal, como vemos, depois das perdas do mês de agosto do dólar-iene, ganhos do iene, o mês de setembro, ainda hoje começou hoje, e ainda por cima com praticamente sem liquidez, está a levar o iene também para ganhos, o dólar em perdas. Claro que eu já disse anteriormente que estou bastante mais do lado bearish para o dólar, do lado de que o iene vai ganhar e, portanto, o dólar-iene vai cair. No entanto, o que temos aqui é ainda esta consolidação no gráfico diário, no gráfico semanal, desculpem, do dólar-iene, e precisa então de quebrar. Ele está neste momento a negociar em torno dos 38,2% de Fibonacci,
deste mínimo, máximo mínimo deste ano, e isto aqui nos 147,14, para ser mais preciso, e portanto aqui o perder destes 146,50, 146,60, poderão abrir a hipótese de vermos um teste à média móvel das 21 semanas, que se encontra aqui nos 145,71, antes de outros níveis, como por exemplo os 23,6% de Fibonacci deste mesmo movimento, que está aqui à volta dos 144, ligeiramente acima dos 144, antes da área de suporte maior, de mais longo prazo, que se encontra aqui entre os 142 e os 142,60. Os indicadores de momento neste gráfico semanal estão bastante flat, portanto, mantendo esta tal consolidação de preços. No gráfico diário, esta linha de tendência ascendente acabou por ser quebrada com o preço a consolidar. Preço esse que está também agora a testar a nuvem de Ishimoku, que dá suporte, tem dado suporte ao preço e que poderá estar a cair também. Mais uma vez, temos aqui os 146,60 de suporte, isto quebrado, poderá abrir a hipótese de vermos um primeiro teste a este primeiro suporte aqui nos 145,70 e mais tarde, então, a outros níveis, aqui já em baixo, ligeiramente mesmo abaixo dos 144. Isto numa altura em que também aqui no gráfico diário, tanto o RSI como o MACD continuam a privilegiar a continuação desta consolidação de preços e mantendo o preço, por assim dizer, para já ainda dentro da tal nuvem de Ishimoku. No gráfico de mais curto prazo, no gráfico a 4 horas, vemos, portanto, isto tem sido a consolidação que temos tido durante todo o mês de agosto. Está a começar o mês, mas como eu digo, de uma forma ainda bastante imprevisível, na medida em que hoje é um dia bastante atípico, é um dia em que não temos liquidez, e, portanto era esperado que ele se mantivesse em torno dos níveis de fecho de sexta-feira, que é o que está a acontecer, aqui ligeiramente em torno dos 147. Os indicadores de momento também, de alguma forma, se encontram bastante indefinidos. O RSI está aqui muito perto dos 50, o MACD está muito perto da linha de zero. No entanto, tanto um como o outro apresentam alguma tendência ascendente, dada também por desde sexta-feira até ao dia de hoje, também por algum movimento mais ascendente no dólar-iene. No entanto, o que eu vejo aqui, vejo que estamos com o preço a negociar em torno, ou mesmo abaixo, da média móvel 21, neste gráfico a 4 horas, por sua vez abaixo da média móvel 55 e ainda abaixo da média móvel 200, ou seja, isto define bastante uma tendência descendente de qualquer par, neste caso no dólar, no dólar-iene. No entanto, o preço ainda assim tem vindo a ter uma tendência ascendente. Enquanto se mantiver, digamos, por estes níveis, entre os tais 146,60 e os 148, continuamos, digamos, dentro desta falta de tendência e, portanto, a manter a tal consolidação de preço. Precisamos de ver, de facto, o preço ou a quebrar esta área aqui abaixo, nos tais 146,20, 146,60, ou acima, obviamente, e aí estamos mais acima, estamos nos 148,80, 149. Nós precisamos de ver o par a sair destes níveis para então vermos uma maior definição do preço. Tal como eu disse, para já, esta é a definição, é o que os gráficos nos dizem, que poderá haver aqui sim a continuação de uma consolidação, ou mesmo neste momento ainda um up move antes de haver tal consolidação. No entanto, eu continuo a estar mais convencido que podemos ter aqui assim um break destes suportes a nível de 146,20, 146,60 para virmos testar níveis abaixo, mesmo provavelmente ali nos 145. Claro que retirando
esta parte técnica e voltando para os fundamentais, obviamente que há sempre surpresas que podem acontecer em sentido contrário e, portanto, que vamos dizer que uma surpresa em que tivesse números muito fortes a nível de mercado de trabalho, esse poderá ser a alteração e então o dólar-iene a voltar a negociar em alta e provavelmente a vir aqui assim testar níveis acima dos tais 148 que temos vindo a verificar, portanto nos tais 149, como eu aqui indiquei, ou uma outra alteração, nomeadamente uma alteração nas expectativas dos cortes de taxa de juros, que neste momento está descontados 2 cortes até ao final do ano. Se eventualmente houvesse uma alteração para um corte, o que eu acho muito pouco provável, então teríamos provavelmente aqui assim um dólar-iene em alta, o que eu neste momento não estou tão acreditado que isso vá acontecer. Bom, mas para já, para esta semana é tudo. Desejo a todos bons negócios, uma ótima semana e para a semana cá estarei com mais um comentário semanal ao dólar-iene. Até lá!